Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Tudo certinho aí com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre intervalos. Isso mesmo. Bora lá com a professora? Então me acompanhe. Olha lá. Olha só, né? Você já ouviu falar de intervalo, não é verdade? E quando a gente fala de um intervalo, nós podemos relacionar isso com uma distância. Isso mesmo. Então, entre o parque e a casa, nós temos uma distância, nesse caso de 1000 metros, tá? Então, podemos dizer, sim, que a distância é o intervalo entre eles, é o intervalo que separa eles. Essa é uma ideia de intervalo, tá? Que vai, né, que começa aqui em 0 e vai lá até 1000, né? Ele anda ali, vai andando, vai andando. Se você for para voltar para casa, você vai andando, andando, até chegar no 1000. Ou ao contrário, né? Você também pode sair da casa e querer fazer um passeio lá no parque, né? Que vai também. Daí você faz o processo ao contrário, de 0 até 1000, tá bom? Belezinha? Então, olha só, né? E quais são os números que pertencem a esse intervalo aberto que eu vou mostrar aqui para vocês? Olha só. Então, aqui nós temos o intervalo, a gente chama de aberto porque a bolinha é aberta. Tá bom? Então, aí, por isso que é o intervalo aberto. Então, aqui, observe com a professora, olha só, eu tenho ali um intervalo, né, entre 2 e 7, e nesse intervalo, o que acontece aqui? Olha só, observe com a professora. O 2 e o 7 pertencem a esse intervalo, será? Acho que não, né? Isso mesmo, não pertence. Por quê? Porque ele está aberto, isso está indicando que o 2 e o 7 não pertencem a esse intervalo, tá bom? Beleza? Conseguiram identificar isso? Isso mesmo. Quando a bolinha tá coloridinha, tá pintada, professora, então os números que estão na extremidade desse intervalo pertencem. Quando não está, não pertence. Tá bom? Marque isso aí, tá bom, pessoal? Então, olha só. Aí, o que a gente tem aqui? Olha só. Representando esse intervalo, nós temos o quê? Né, que os colchetes aqui, eles são abertos, as extremidades são abertas, justamente para indicar que o 2 e o 7 não pertencem a esse intervalo, tá bom? Então, nós temos lá que x pertence aos reais, tal que, né, x é maior do que 2 e menor do que 7. Isso mesmo, gente, olha só. Então, eu escrevi isso em forma indicando o intervalo e também na linguagem de conjunto, linguagem matemática, né? Tá bom? Indicando que o 2 e o 7 não pertencem a esse intervalo, tá? Então, agora vamos observar esse gráfico aqui com a professora? Nós temos duas retas, né? Representadas aqui no mesmo plano. Tá? Que representa o valor ali de consultas em relação também ao valor pago. Então, quanto, né, conforme as consultas que eu vou fazendo em determinado plano aí de saúde que eu tenho, eu vou pagar um valor, tá bom? Isso aí né, uma coisa que pode aí influenciar, dependendo da quantidade de consultas, qual plano que eu vou escolher, né? Então, olha só, os gráficos aqui, eles representam o valor que será pago entre os planos de saúde A e B. Aí, a gente pode observar neste gráfico, olha só, que, né, observem aqui com a professora, que quando a gente tem esse intervalo entre 0 e 8, que está aqui nessa linha tracejada, olha só, tá vendo? Tem essa linha tracejada, isso nos traz uma informação, porque a reta, ela vai aqui, ó, o plano A, que é essa reta vermelha, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa reta, que é o roxinho, também vai crescendo, crescendo, mas quando passa de 8 consultas, os valores ali, eles trocam, né? Se invertem no sentido de aumento, né? Um começa a aumentar mais do que o outro. Então, o plano A está sempre abaixo do plano B, tá vendo? Ó? Sempre abaixo. E o plano B está aqui acima. Passou de 8 consultas, isso troca. O plano A acaba ficando com um valor mais alto, tá vendo? E o que está aqui abaixo fica um valorzinho mais baixo, não é verdade? Então, esse 8, ele indica, né, uma coisa bem importante, que temos intervalos. Quando x for menor do que 8, o que acontece? E quando x for maior do que 8, o que pode acontecer? Tá bom? É isso aí. Aí, gente, olha só, nós temos aqui, né, que quando x está entre 0 e 8, né, quando ele está entre 0 e 8, o que vai acontecer? O plano A, ele está abaixo, né? Ele está abaixo aqui do roxinho, não é verdade? Ele está abaixo, então ele vai ser mais barato. Quando ele passa do 8,
ó, ele começa a subir mais do que o plano B, ele está acima, tá vendo? Então, esse valor será maior. Então, nesse caso, organizando, identificando essas informações que foram passadas, nós conseguimos observar que o plano A é mais barato entre 0 e 8, tá bom? E no caso, o 8 é aberto, né? Porque quando for 8 consultas, eles vão ficar equivalentes, tá bom, gente? Beleza? Tá bom? Aí, olha só, né? Então, o plano A é considerado mais em conta se forem realizados ali menos, né, que 8 consultas. Tá bom, gente? Beleza? Então, tá. E aqui, o que acontece quando for igual a 8? Quando for igual a 8, vai ser exatamente 8. Então, nenhum eles vão ter a assumir o mesmo valor. E quando ele for maior do que 8, foi o que a professora já explicou para vocês, né? O valor ali, né, o que vai acontecer? O plano, né, B será considerado mais em conta, porque se você precisar fazer mais que 8 consultas, vale a pena pegar o plano B, né, gente? É isso aí, tá bom? Então, neste vídeo, nós falamos aí sobre intervalos, tá? Espero que vocês tenham gostado e até breve!